Estamos on? Acho que sim, né? Vamos lá. Tudo bem? Boa noite a todos aí. Ricardo mais uma vez. E vamos aqui hoje imaginar uma situação distópica, onde a esmagadora maioria das pessoas, né, num cenário pós-revolução digital, se tornassem completamente submissas ao poder centralizado de um Estado ou governo. Então, dessa vez, assim, eu não estou falando de extremismos, né, de esquerda ou direita, né, aquele esquema de tesoura. Eu estou falando de um potencial Estado consolidado, onde, por exemplo, a situação chegasse a um ponto onde o dinheiro se tornaria, no caso aí, digital. Não mais em papel, não mais dinheiro em espécie, onde as pessoas não pudessem mais guardar ou poupar. Inclusive, imagine se esse dinheiro tivesse, inclusive, prazo de validade. Imagine você, né? Então, supomos que você trabalhe duro e sobre um dinheirinho ali para você poupar, e como o dinheiro é um produto que pertence ao governo, e, portanto, este lhe impusesse ali um limite de 6 meses, né, para você gastar. Senão, eles te tomariam. E também imagine aqui uma realidade onde, por exemplo, após você postar um simples meme criticando alguma autoridade, né, no Facebook da vida aí, o seu carro elétrico, né, claro, num cenário um pouco mais futurístico, seu carro elétrico parasse de funcionar. Com um simples botão de uma rede central, né, em retaliação à sua postagem, é, perdão, inerente aí, oriunda de uma rede social. É um simples fato de um indivíduo aí, de repente, estar se expressando e etc. Mas imagine, né, que o seu dinheiro passasse a não, mais cair na sua conta e, sobretudo, imagine que ninguém pudesse te ajudar, pois essas pessoas que tentassem te dar uma forcinha ali também seriam punidos, né, caso tentassem, ser solidários a você. É claro que isso é apenas uma hipótese, né? Até porque nós não temos televisão enviesada, nem artistas vendidos, nem políticos corruptos, e empresas que, né, somente têm fins lucrativos, nem jabás de todas as sortes, nem aparelhos de controle social, nem educação indoctrinadora desde a creche, e nem muito menos estímulos ali à separação ou segregação de todas as classes de pessoas, né? De repente, para controlar melhor, nem muito menos criações de guetos e bolhas alienadoras para todo lado, e nem muito menos interesse de se perpetuar no poder a qualquer custo, né? Haja vista tanta politicagem por aí. Mas, enfim, dito isto, sabendo, né, sabendo-se que isto é só uma brincadeirinha, vamos aqui falar sobre a importância das famílias como resistência ao quê? Ao quê? A uma coisa que se chama totalitarismo, né? E o impacto das relações líquidas modernas na sociedade. Não sei se alguém aí já ouviu falar sobre esse termo, mas tem se tornado um pouco popular aí, né? Então vamos pensar o seguinte, né? Qual que é a importância das famílias como forma de resistência contra estados totalitários ou tiranias? E como as relações líquidas modernas estão, de repente, aí contribuindo para a precariedade social e a dependência de programas de governo. Então, primeiramente, né, vamos perguntar o seguinte, né, será que esses dois fenômenos estão interligados e como, né, se estão interligados, como é que como é que o desmantelamento da estrutura familiar tradicional poderia ter implicações profundas para a liberdade individual e coletiva, né? Então, mas antes, né, qual que é o papel da família na resistência a esse tal totalitarismo nessa distopia que eu lhes apresento aqui? Então, vamos lá. É preciso dizer que é o seguinte, né? Desde tempos que são praticamente impossíveis de datar, a família tem sido a célula fundamental da sociedade, né? Eu acho que em todos os setores, todo mundo enaltece a família,
imprescindível isso, né? E é uma coisa bastante evidente, mas ela não apenas oferece abrigo emocional e psicológico, né, no caso, mas também funciona como um núcleo de resistência cultural, não somente cultural, mas social e política até, por que não dizer? Durante regimes totalitários, né, a família ela se apresenta como um espaço de resistência, onde ideias podem ser transmitidas, bem como os valores podem ser cultivados e a memória coletiva pode ser também muito bem preservada. E assim, nos regimes totalitários, né, o que acontece? O Estado ele tende a buscar o controle total sobre a vida dos indivíduos. E governos autoritários geralmente tentam fazer o quê? Basicamente, minar a autonomia familiar, porque compreendem que a família é um templo de valores, né? E não somente isso, mas lealdade que pode desafiar a narrativa imposta pelo regime ou por um regime. Então, assim, ao manter uma estrutura familiar, né, forte, né, de base sólida, há uma transferência de valores e histórias que acabam por resistir à propaganda do Estado, né, criando uma resiliência que é muitas vezes silenciosa, mas muito poderosa. Vamos tentar dar um exemplo, então, do que isso pode ter significado, por exemplo, no passado, né? Um exemplo histórico, assim, e é marcante também, é o caso ali da União Soviética, né? Que durante o regime de Stalin, o Estado buscava fazer o quê? Destruir estruturas familiares, né, tradicionais e substituí-las por uma lealdade completamente cega ao partido, né? Tem até um filme, inclusive, que é bem interessante, que eles diziam que não existia, eles sempre encobriam, né, aquelas coisas que aconteciam de ruim, né, todas as mazelas eles tentavam encobrir porque no suposto paraíso não existia problemas, né? Então era sempre muito mascarada a coisa, né? Então, portanto, a exigência ali da lealdade cega ao partido. Mas mesmo assim, muitas famílias eles mantiveram suas tradições culturais e, inclusive, religiosas, né? Em segredo, ensinando aos seus filhos valores contrários ao regime, né? Que pretendia ter como Deus o próprio Estado, né? Sem a possibilidade de deixar as pessoas ali usarem suas liberdades, né? Suas imaginações, etc. E sua fé, né? Principalmente, é importante declarar aqui. Então, esse tipo de resistência cultural, né, silenciosa ajudou a preservar elementos importantes ali da identidade daquela nação, em questão aqui no caso, né? Mas, vamos lá. Mas por quê, né? Vamos aqui salientar por que é importante compreender, né, a importância, assim, das famílias nessa questão, né? E vamos lá. Parece uma coisa simples, né? Mas vamos enfatizar o seguinte, que a natureza do governo é a de coletor de impostos, né? Mais uma vez, a natureza do governo é a de coletor de impostos e não de criador de riqueza. Então, assim, supostamente, com esse cheque em branco, né? Os políticos aí, no caso, deveriam trabalhar na administração dos recursos que são retirados do povo, supostamente, mas na prática não me parece muito que é o que acontece. Então, portanto, sabendo-se que tudo vem do povo, né? E que, infelizmente, quase nada volta para o povo, né? Principalmente nas democracias aqui da América Latina, o problema está, no caso, né, na mão do povo, né? Em resolver essa situação, né? Que, de repente, aí só pode acontecer em forma de tentar aí aumentar a consistência dos seus membros, né? Da sua família, né, de forma a minimizar o mal aí que é causado pelo Estado, né? De forma geral, que é um mal, hum, talvez necessário e até inevitável. Então, assim, portanto, as famílias elas atuam, né, como células de resistência natural contra o totalitarismo, porque abrigam o quê?
primeiramente, valores, né? Crenças e conhecimentos que podem ser transmitidos assim, né? De geração em geração. E o principal que isso é uma coisa que, dentro de famílias sólidas, né, isso é completamente fora do controle do Estado, né? Então, veja, por exemplo, agora mesmo, que é uma época de eleição, e aí estão eles aí, né, mais uma vez, te pedindo voto para depois, provavelmente nunca mais aparecer, né? Nem muito menos resolver o problema que prometeu resolver com o dinheiro aí dos impostos que você pagou, com todos os riscos e suor, enfim, ah, principalmente se tratando do Brasil, né, que onde os impostos ali são pagos principalmente em produtos, né, muito mais do que na fonte, né, talvez por isso que não tenha tanta, talvez por isso é que tenha tanta desigualdade social e tal, não que cobrar imposto seja certo, mas o caso do Brasil é um caso muito específico, né, muito mais cruel e tal, mas quer você goste ou não, né, é por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma igreja, né, uma igreja, por exemplo, aí que é uma família local, né, ainda falando de famílias, etc., né, que é uma família estendida, né, uma comunidade e tal. Então você imagina aí uma igreja, né, uma igreja local que tem um sistema aí de coleta de dinheiro que é, na sua natureza, muito mais diferente do que os impostos, né, no caso aí, porque simplesmente é voluntário, né, e bem ou mal faz algo pela comunidade, né, que no caso aí se juntou e compareceu com os valores, né, que se apresentam e se pretende resolver os problemas ali locais, né? São tantos, né? No caso do Brasil são tantos, né? Tantos guetos, tantas quebradas aí, tantas pessoas aí que se, se unem, né? Nesse objetivo, nessas missões, etc., né? Então, agora sim, olhando para a nossa sociedade contemporânea, nós aí como podemos aí nos deparar com o conceito, né, de relações líquidas, esse termo aí, no caso, que é utilizado para descrever o quê, né? De repente, aí um estado fluido de relações que são cada vez mais, digamos, temporárias, né? Agora na modernidade, principalmente devido a outros tipos de acesso, né? À comunicação, tanto redes sociais, quanto, de repente, aí até sites de relacionamento, e a forma que tá com que as pessoas se validam, né? O tempo inteiro, com likes, etc. Então, hoje você vê o quê, né? As relações mais voláteis, mais instáveis e mais superficiais e, enfim. Há um movimento claro, assim, né, em direção a um individualismo, que, digamos, exacerbado, onde, assim, as conexões humanas são cada vez mais efêmeras. Talvez, acho que essa seja uma palavra apropriada. Então, isso tem o quê, né? Que tipo de consequência, né, tem isso, na verdade? Talvez isso tenha, né, consequências assim profundas para a estrutura social. Então, no caso, com o enfraquecimento das conexões humanas, né, mais profundas e que tradicionalmente eram fortalecidas, né, principalmente ali no seio familiar, onde as pessoas se tornam mais isoladas, de repente, menos capazes de criar redes de apoio, né, de apoio mútuo, principalmente. Então, esse isolamento acaba gerando o quê? Um aumento na insegurança social e emocional, né? Que leva as pessoas a buscar um apoio em programas governamentais, né? Ou soluções estatais, por final, né? E é claro que esse tipo de relação, no caso, eu descreveria como impessoal e fria, né? Se não melhor dizer, jurídica, te faz sentir como um número, né? Ou até pior, como um átomo solto. Aí já, alguém aí, né, no caso, você já parou para pensar sobre o porquê, né, de, de você ver tantos veículos, né, promoverem todo tipo assim de depravação, né?
principalmente entre as classes mais necessitadas, né? Você vê o tipo de eventos, né, que é destinado a, enfim, a população mais carente, etc., né, meu? Você vê o tipo de cultura que é oferecido, né? O tipo de material e etc., enfim. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Será que esses mestres, assim, né, da engenharia social se abdicam de suas famílias, né, ao promover todo esse tipo de cultura, né, de depravação e etc., né? E eu não estou dizendo assim, meu, que não deveria existir, né, que deveria ter controle, etc., mas assim, né, a gente não tem, de repente, uma, uma grande maioria de pessoas assim que está, de repente, sei lá, preparado a não se tornar vítima da situação, né? E, enfim, então, mais uma vez, né, será que esses mestres de engenharia social se abdicariam, né, de suas famílias, ou será que eles fazem isso para gerar gente fraca, né, no caso, e promovendo a ideia de que você deve, né, de repente aí, sei lá, meu, balada como se não tivesse amanhã, sabe, beber como se não tivesse o amanhã, enfim. Né? Você acha que eles fazem isso para gerar o quê? Gente fraca, né, sem rumo, sem base? E por que será, né? Mais uma vez, que isso é justamente, na maioria das vezes, destinado a classes de pessoas assim que mais dependem, né, de programas do governo. Né? Então, assim, em outras palavras, né? Em outras palavras, o que que a gente tem aqui, né? Quando, no caso aí, as relações pessoais são cada vez mais descartáveis e temporárias, né? Será que o indivíduo perde o senso de comunidade, né? O pertencimento? Será que não? Será que que sem assim, essas âncoras sociais, muitos, né, não possam vir aí a se sentir como átomos soltos, né? Sem direção, sem apoio e principalmente, né, o que faria, né, teoricamente aí aumentar a vulnerabilidade, né? E até o poder de manipulação política, né? E dependência, assim, de programas do governo, etc. Então, esse é um terreno que pode ser fértil, assim, né, para o crescimento de regimes totalitários, né? E é claro que esses, né, tais regimes aí, no caso, eles se aproveitariam, né, do quê? Da falta de coesão social, né, para impor seu controle, né? Justamente. Aquela velha história, né, de criar problema para oferecer solução, tal, enfim. É uma coisa meio que parece cíclica às vezes, né? Mas e daí, né? Já percebeu que o novo normal é que é o seguinte, né? Mesmo com tanta tecnologia, né? Você vê que as pessoas, de repente, trabalham ainda mais, né? E sendo que, eu posso estar errado, né? Mas me parece que antigamente apenas um salário do homem, assim, né? A família era, tipo assim, né? O salário do homem, né? Só com o salário do homem já era possível sustentar ali o núcleo familiar, né? E, de repente, ainda dava direito, né, das crianças terem mãe, né? Que a maioria dos casos aqui da situação brasileira hoje é o quê? Pai e mãe trabalhando, né? Filho sem mãe, de repente, quem pode tem duas mães, né? Na maioria das vezes aí. Tanto a mãe em casa e a empregada, de repente. Bom, mas eu posso estar errado mais uma vez, mas hoje em dia você vê aí que crianças passam o dia na escola, né? Com uma educação assim que infelizmente acaba que não nem fortalecendo o vocabulário, né? Sorry. Devido ao fato de que, na grande maioria das vezes, eu creio, né, que é uma professora só para inúmeras crianças, né, em sala de aula. E daí já viu, né? Muito embora a maioria dessas mulheres aí se doarem assim de uma forma descomunal, ainda assim é quase que
é inevitável, né? Que a educação não seja tão a contento, né? Como antigamente, me parece ser. Até porque você sabe que quase ninguém foi para a faculdade, né? Para ter inventado todas as soluções ali, aquelas coisas, né? Desde o carro, ou sei lá, as grandes maravilhas do passado aí. Quase ninguém foi para a faculdade, né? Nem existia esse tipo de coisa. Mas enfim, contudo, né? O que mais a gente pode trazer para a mesa aqui, né? Você imagina que com o enfraquecimento assim, né, dos laços familiares e sociais, né, nesse cenário aí, o governo se apresentaria como o quê? Como grande solucionador, né, dos problemas individuais. E essa dependência, né, crescente aí no caso, nesse cenário distópico, né? Então você teria o quê? Essa dependência crescente de programas do governo, que à primeira vista pode parecer um apoio necessário para muitos que vivem em situação de vulnerabilidade, mas que, no entanto, ao meu ver, assim, à medida que o Estado assume um papel cada vez mais central na vida das pessoas, né, há uma diminuição da capacidade das pessoas se auto-organizarem, né? Tendo em vista que é quase impossível você fazer uma administração ou fazer boas escolhas estando fora da realidade, né, de uma um vilarejo, de uma cidade, né, de uma você tem o city e tem o town, né, no caso, a cidade versus o município ali de repente, né? Então, as pessoas locais é que deveriam, de repente, ali teriam mais interesse em se organizarem, né? E ter um pouco mais de interação, né? Inclusive para se tornar mais independentes e prósperas, inclusive, né? Então, qual que é o resultado disso, né? É o seguinte, uma sociedade onde o Estado se tornando ali o principal provedor e regulador de todos os aspectos da vida, né? Desde a saúde até a educação, podendo até chegar ao controlador de toda a segurança e até mesmo o controlador da moralidade. Imagine você, o controlador da moralidade, né? E quando, né, em casos aí, você vê que nessa distopia poderia também, né, eu creio que no passado existiu, o Estado se tornar aí o quê? O controlador, no caso, excessivamente, né, de todos os aspectos da vida. O que, imagine ali, né, que ele controlasse ali desde da saúde até a educação, né, passando pela segurança e até mesmo pela moralidade, mais uma vez, né? Então você imagine, né, que toda essa dependência excessiva, né, dentro de um cenário assim, qualquer tipo de discordância ou oposição ao governo seria rapidamente silenciada sob ameaça de perda de acesso a esses programas vitais, no caso, né? Porque eles se tornariam a regra, né? Você imagina se não tivesse, por exemplo, aí escolas particulares, aí somente públicas, etc., se não tivessem opções, né? Em um caso, obviamente, distópico, onde não existisse mais nem um tipo de escape, né? Para os indivíduos aí que conseguissem. Então, fazendo uma reflexão rápida aqui, né? Uma realidade que a gente vive também, você já viu, por exemplo, o que acontece com quem protesta, né? Pela ineficiência aí de hospitais, né? Na educação, seja professores aí protestando por melhores salários e tal, ou pessoas que pedem mais segurança e etc., né? Geralmente o que acontece é o quê? Polícia neles, né? Pau neles. Mesmo sendo funcionários públicos, né? A sua maioria aí no caso. Aí você se pergunta, ué, mas eles não pagaram caro pelos serviços? Pois é, não é de graça, né? Fruto de imposto e tal, mas aí que tá.
Então, né, na verdade, isso cria o quê, né? Mais uma vez, isso vem a criar uma população que é, claro, claramente vulnerável, facilmente manipulável, né, disposta a sacrificar a sua liberdade em troca de uma falsa sensação de segurança, na maioria das vezes. E em situações assim, é claro que não é difícil, né? Você vê que, infelizmente, após anos de escola, né? Muita gente, infelizmente, está mais propenso a conseguir uma vaga na cadeia do que um emprego bom, uma carreira profissional minimamente reta. E o reflexo disso, claro que está em todos os lugares, né? Muito embora poucas pessoas percebam que a educação está em todos os lugares, né? É, eu penso assim, às vezes, viu, bicho, que é uma coisa meio que fora de controle, né? Essa coisa de educação. E a percepção que eu tenho, assim, é que os mais atentos, né? A educação, ela está em todos os lugares, né? E é perceptível que, no fundo, né, é quase possível dizer que não existe educação, mas sim só existe aprendizado. Então, será que eu estou ficando louco? Eu acho que não, hein? Acho que não. Acho que não. A grande maioria aí na informalidade você consegue ter bons parâmetros em toda e qualquer esquina, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas é claro que a gente quer formalizar, né? A intenção é que a gente pudesse formalizar. Mas, principalmente no país do QI, né? Que indique, é bem complicado essa situação. Mas vamos lá. Então, portanto, nem é preciso assim dizer que é fundamental, né? Que ao analisarmos assim os desafios da sociedade moderna, reconheçamos o quê, né? A importância da estrutura familiar, de uma forma ou de outra, sendo o quê, né? Uma espécie de baluarte de resistência contra todos os tipos de interferência, né? Que possam vir a se apresentar como alguma coisa desfavorável às pessoas, né? As pessoas da vida real, né? Aquelas que constroem a vida e etc e tal. Então, assim, a dissolução dos laços familiares, né, e o avanço das relações líquidas, elas não só enfraquecem o tecido social, mas também aumentam a vulnerabilidade das pessoas, né? Criando uma dependência muito perigosa, né? Das pessoas, né? Das massas para com o governo, né? E aí que entra essa coisa aí da gente estar sofrendo sempre, né? Mas de 4 em 4 anos essa coisa se torna mais óbvia, né? E é claro assim, né? Obviamente eu não estou falando aqui sobre famílias perfeitas, né? Mas sim aquela família que é inclusive assim capaz de em uma, duas ou três gerações, né, ser capaz de formar gente, né, que resolva os problemas da sociedade, né, que eu acho que é só assim que a sociedade pode crescer, né? Então, como é que as famílias podem, né, resolver esses problemas? Desenvolvendo ali, né, meu, indivíduos e cidadãos que sejam capazes de se tornarem ou de se tornar bons profissionais, né, em diversas áreas, sem nenhum tipo de distinção aqui, né? Tudo, obviamente, sob demanda, no caso, né? Cada país aí tem suas demandas e tal, mas eu acho que isso sim é o que fortalece um país, né? Antes de qualquer coisa ou qualquer porcaria de programa de governo. Então, para terminar, eu tô falando de famílias que são o seguinte, né? Principalmente aquelas famílias que se dão apelidos, né? Ali no caso, primos, né? Tem excursões, tem bagunça, tem festa, né? Tem karaokê. Essa promiscuidade cultural é muito boa, né? Os japoneses inventaram essa coisa aí, a gente usa muito bem. O brasileiro é especialista em modificar coisas, né? Geralmente para melhor. A gente gosta do melhor. Então é isso, né? Família desse tipo, cara. Apelidos, primos, excursões, né? Bagunça, festa com karaokê, domingão para encher uma laje, inclusive. Pau no gato, né?
sarau com troca de ideias e contação de história, e os caramba quatro. É isso aí? Então é isso. Por hoje é só. Eu fui.